Segundo livro das Crônicas, 33. A partir do versículo 12, nós já temos conhecimento desse assunto, e eu queria ler a partir do 12, 33, 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhes oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém a seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes, ídolos, imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Palavra do Senhor. Hoje o tema será as marcas de um convertido. Nós já sabemos várias razões pelas quais ele precisava passar pela conversão. Não sabemos se ele era um crente desviado ou se ele não era crente e se converteu. É difícil saber, porque ele vai nascer no período dos 15 anos últimos do rei Ezequias. O arrependimento, irmãos, é uma obra do Espírito Santo operada em nossa vida. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação poderosa do Espírito de Deus, não podemos reconhecer nem abandonar o pecado. Então nós devemos aplicar isso à vida do rei Manassés. Esse quebrantamento dele era uma obra secreta do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está operando, nós iremos perceber a gravidade do pecado, a seriedade do pecado e como o pecado é odioso aos olhos de Deus. Iremos correr para Cristo para sermos perdoados e libertos. Dois personagens que pecaram no mesmo período, Judas traindo Jesus e Pedro negando Jesus. Um correu para se enforcar e outro correu para o próprio Cristo. Então essa é a diferença da conversão e do remorso. Se somos convertidos pelo Espírito de Deus, abandonaremos todo o mau caminho, como aconteceu na vida do rei Manassés. Então ele assim é um tipo, é uma ilustração. Como é que uma pessoa se converte? Uma pessoa se converte quando ela abandona o erro que é revelado na palavra de Deus. Vejamos então algumas marcas da verdadeira conversão, através da vida deste homem. Em primeiro lugar, um homem convertido a Deus confessa seus pecados ao Senhor. Vamos ler aí então o versículo 12. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus,
e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. O que ele não fazia em liberdade, lá na terra de Judá, e se ele fazia acompanhado dos falsos deuses, então era mesmo que não fazer, mas agora na prisão, no cárcere, esse homem está se humilhando na presença de Deus. É o sinal de uma pessoa convertida. A surra divina, através dos assírios, foi usada pelo Santo Espírito para fazer o rei enxergar que pelos seus pecados ele estava na situação de humilhação e sofrimento. Por que ele estava na prisão? Porque os assírios derrotaram o seu povo, porque ele era prisioneiro. Versículo 12 diz: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. Quando não ouvimos a repreensão verbal de Deus, e nós vimos isso, que antes desse castigo se manifestar, Deus mandou os profetas e ele endureceu o coração. Quando não ouvimos a repreensão verbal de Deus, vamos ter que sofrer para entender e atender ao pecado divino. O filho pródigo não atendeu ao pai e foi para a terra distante, mas é lá na situação de miséria que ele lembra e pensa em retornar. Às vezes a gente fala para o filho: não faça isso, não faça aquilo, mas o filho não dá ouvidos. Então só uma surra, né? Uma disciplina fará com que ele volte à sensatez. Por isso Deus ordena disciplinar os filhos. Se nosso sofrimento é devido ao pecado, como o de Manassés, necessitamos nos humilhar diante de Deus e confessar nossa iniquidade ao Senhor. Enquanto não houver essa confissão, não haverá restauração, não haverá libertação desse tipo de sofrimento causado pelo pecado. A perspectiva de que o sofrimento pode ser um chamado de Deus à reflexão e ao arrependimento nos ajuda a encará-lo não apenas como uma provação dolorosa, mas também como uma oportunidade para o encontro mais profundo com o Senhor e para a restauração de nossa comunhão com Ele. O salmista diz assim: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então veja que o sofrimento não é de todo ruim nesse caso específico. Isso estava sendo usado por Deus para fazer ele voltar à sobriedade. Que possamos ter corações sensíveis à voz de Deus, seja ela suave ou mais intensa, e responder com humildade e arrependimento quando necessário. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. A confissão de pecados não deve ser deixada enquanto não tivermos certeza da nossa absolvição diante do Senhor. Observe no versículo 12, ele diz: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. Não é uma simples oração, mas é uma oração contínua. Ele não tinha lugar para ir, ele estava ali pedindo: Senhor, me perdoe, me perdoe. Irmãos, apesar de Deus ouvir o nosso clamor na primeira oração, é nosso dever continuar suplicando até que a paz na consciência nos alcance. Parece que a oração simples, pura e simples, uma oração pura e simples, apaga a transgressão. Não é esse ensino das Escrituras. Por exemplo, Jesus ensinou a perseverar em oração, falando daquela mulher viúva que ia constantemente ao juiz. E ele mesmo repetiu por 3 vezes o mesmo pedido. Se Deus ouve na primeira oração, por que Jesus orou 3 vezes a mesma coisa? Ele está dando um exemplo para nós. Ele estava buscando um consolo, uma resposta divina, e o teve ali no próprio Getsêmani, porque diz a palavra que veio um anjo e o consolava, né? Então, aquele consolo é que fez com que Jesus parasse de orar e seguisse o seu caminho. Assim também, irmãos,
Se estamos em erro, precisamos pedir insistentemente: Senhor, tira essa consciência culpada, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Essa atitude demonstra nosso desejo intenso pelo perdão de Deus, de sorte que aquele que não persiste demonstra não crer que Deus perdoa e deseja realmente o perdão. Então, uma pessoa que vai à oração, faz uma oração simples e logo abandona, não está anelando aquilo que está pedindo a Deus, né? Quem deseja, persevera. O Salmo 32 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando ele sai daquele momento de oração, ele sai como Ana. Ana só vai ter o filho depois de um ano ou mais, nós não sabemos. Mas quando ela saiu daquela oração, depois da bênção do sacerdote, o seu coração já não era triste, ela já tinha a paz. Nossa confissão de pecados precisa ser dirigida a Deus. Observe o versículo 12: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor. Toda transgressão que cometemos é contra Deus. Pecamos contra a palavra de Deus, prejudicamos os homens criados pelo Senhor, não cremos conforme a doutrina de Deus, não vivemos de acordo com a lei divina, desprezamos suas advertências e sua obra salvadora. Então, uma vez que o pecado, em primeiro lugar, é contra Deus, é a Deus que, em primeiro lugar, nós devemos dirigir a nossa oração. Por isso, é necessário confessar nossos pecados a Ele, porque o temos ofendido. O salmista diz: pequei contra ti. Salmo 51. Contra ti somente foi o adultério e o assassinato. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Foi ele quem deu, além do mais, só Deus pode perdoar os nossos pecados. Lembra daquele episódio dos fariseus? Quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, os fariseus pensaram: só Deus pode perdoar. Então, é a Deus que nós devemos ir em primeiro lugar para pedir perdão. Foi Ele, Deus, que nos deu seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu para morrer em nosso favor, e através da fé nele, Deus perdoa todas as nossas iniquidades. A confissão verdadeira é um ato de humilhação diante do Senhor. Diz que e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Quando confessamos, estamos admitindo o nosso crime e reconhecendo o castigo que merecemos devido às nossas transgressões. Não há nesse homem uma explicação para o fato de ter errado. Lembre os nossos pais. Adão, foi o que você fez. A mulher que o Senhor me deu, ela me fez cair. Ele se justificou. Quando o Senhor perguntou à mulher, a mulher disse: a serpente me enganou e eu caí. Não, isso não é a confissão. Isso é tentando se justificar. Esse Manassés agora não. Ele está dizendo: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Quando confessamos, estamos admitindo o nosso crime e reconhecendo o castigo que merecemos devido às nossas transgressões. É por isso que a polícia, às vezes, usa um mecanismo de tortura para obter a confissão, porque o homem, por natureza, ainda que tenha errado e ainda que tenha sido apanhado no erro, ele tem sempre uma explicação. Ao levantar nossa voz aos céus, admitimos
que não temos poder de nos limpar e de vencer o pecado sem a ajuda divina. Certamente Manassés estava ali dizendo: eu pequei, eu sou imundo, eu não tenho condições de sair dessa situação, mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando o pecado se torna conhecido da comunidade, veja, apesar do pecado ser direcionado em primeiro lugar para Deus, quando o pecado é conhecido de todos, haverá uma necessidade de nos humilharmos diante de Deus perante a igreja, reconhecendo nossa transgressão. Salmo 73, por exemplo, é um exemplo disso. O salmista, ao falar aquele salmo, cantar aquele salmo, escrever aquele salmo, ele diz que eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Essa oração de confissão pode e deve vir acompanhada pelo jejum. Nós negamos ao corpo comida e água para pedir misericórdia ao Senhor, porque a palavra se humilhar está relacionado também à abstinência de comer e beber, porque o objetivo dele é pedir perdão. O jejum simboliza a seriedade do arrependimento e a urgência de busca pelo perdão divino. Se vocês lembrarem, oficialmente no Velho Testamento só tem um dia de jejum obrigatório. É o dia da expiação. Assim diz Levítico. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim, o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Então, a confissão tem de vir através da humilhação, e humilhação significa abster-se do comer, do beber. No Velho Testamento, o pessoal rasgava as vestes, se cobria de saco, de cinza. Os ninivitas fizeram isso, É importante. Se compreendermos que nosso pecado rompe a amizade com Deus e nos faz seus inimigos, que por causa do pecado, o diabo, a carne e o mundo vão exercer controle sobre a nossa vida, que o Senhor nos atingirá no corpo, na família, nos bens e com a morte física e eterna, nos humilharemos como um rei Manassés. Só compreendendo a dimensão das consequências do pecado é que uma pessoa rasga-se diante do Senhor, se humilha diante do Senhor pedindo perdão. Em segundo lugar, irmãos, o homem convertido, além dele orar, ele começa a orar a Deus, confessando os pecados. Um homem convertido ao Senhor terá suas orações respondidas. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o 3? Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele não só ora, mas Deus ouve e responde. No estado de pecado, podemos continuar orando. Nossa oração é uma reza, não oração. É verdade que muitos que se desviam e permanecem na igreja, mas não adianta muito orar nesse estado, porque a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Desde o dia em que caímos em transgressão, nossa oração é desprovida de vida. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, afetando profundamente nossa capacidade de orar de maneira genuína e eficaz. Porém, em muitos faltosos, tem faltosos que continuam orando, porém há outros faltosos que a vida de oração é fechada para a manutenção sem previsão de volta. Os que ficam na igreja oram, mas a oração não vale de nada.
E outros nem oram mais. Diz, fechei aqui, estou fazendo manutenção, não sei quando isso vai acontecer. É isso que acontece geralmente com a pessoa que não é convertida. Ela não ora. A persistência no pecado não confessado pode endurecer o coração, como aconteceu a Manassés, e atingir o desejo e a capacidade de buscar a Deus em oração. Quanto mais o indivíduo peca, mais indisposição ele sente para orar e para falar com o Senhor, seja coletiva, seja individualmente. Essa conexão espiritual leva a um afastamento progressivo da presença do Senhor. É por isso que Adão, ao pecar, se escondeu da presença de Deus. Mas, se de fato nos arrependermos de nossos pecados, a vontade de orar ao Senhor retorna. Se eu sou um desviado e me arrependi, eu vou ter vontade de orar. Ou nasce em nossa vida. Se Manassés, por exemplo, não era um convertido, há evidência que ele foi convertido, que ele sentiu vontade de quê? Orar. Ele nasceu de novo. Ele nasceu da água e do Espírito. Diz aí o versículo 3, fez-lhes oração. Por isso, a temperatura em nossa vida de oração determina como está a nossa comunhão e intimidade com Deus. Não se engane. Quanto mais afastados de Deus em oração particular e coletiva, é sinal que o nosso relacionamento não está bom com o Senhor. É preciso haver aí um exame acurado do nosso estado. Marcos 1 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Imagine, Jesus, do ponto de vista humano, não precisaria orar, mas ele foi marcado pela vida de oração. Então, quando nós estamos afastados da vida de oração, significa que há um comprometimento entre nós e Deus. Que possamos sempre avaliar a temperatura da nossa vida de oração como um termômetro de nossa comunhão com Deus, buscando o calor do Espírito Santo para nos impulsionar uma comunicação constante, sincera e viver junto com o nosso Pai Celestial em comunhão. Pastor Cândido cita o versículo, né? Orai sem cessar. O arrependimento é a chave para reacender essa chama e restaurar a profundidade de nossa intimidade com Ele. Então, meus irmãos, não se enganem. Quando eu não oro, é um sinal negativo na minha vida. Quando eu estou orando, é um sinal positivo na minha vida. Atos 2 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a relação com Deus é estabelecida, aceitei Jesus, ou restaurada, eu confessei o meu pecado, nossas orações passam a ser ouvidas e respondidas pelo Senhor no tempo estabelecido por Ele. Quem se converteu de fato e de verdade, Deus ouve a oração e Deus vai responder. Versículo 3, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica. Isso significa orar de acordo com os princípios, promessas e propósitos que ele nos comunicou através da sua palavra. O que é que ele estava fazendo, Manassés, ao se humilhar? Era o que Deus prometeu a Salomão na consagração do templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele está fazendo o que Deus deseja. E porque ele está fazendo o que Deus deseja e fazendo de maneira verdadeira e sincera, Deus ouviu e respondeu a oração dele. Quando nossas orações se alinham com o coração de Deus, podemos ter a confiança de que Ele as ouvirá e agirá em seu tempo perfeito. Aleluia. Mesmo não tendo uma resposta imediata, porque nós não sabemos, o texto não diz
Quanto tempo levou ele orando e quanto tempo depois Deus respondeu a sua oração? Não sabemos. Então, no geral, a resposta sempre é demorada, pelo menos aos nossos olhos. Mesmo não tendo uma resposta imediata, teremos a convicção da resposta divina por termos orado dentro da sua vontade revelada. João que fala isso, que segundo a sua vontade ele nos ouve. E se orei de acordo com o que está escrito, vai acontecer na hora de Deus e no momento de Deus. Haverá uma confiança e paz interior em nosso coração até a concretização do prometido. Lembrando de Ana, né? Que possamos cultivar essa intimidade com Deus, buscando conhecer sua vontade, apresentando nossas petições a Ele com fé e confiança, sabendo que Ele é um Pai amoroso que ouve e responde no tempo e da maneira que Ele deseja. Louvado seja o Senhor. Eu tenho aqui o texto escrito da Ana, que eu já mencionei. Quando oramos a Deus, haverá benefícios no campo terreno e espiritual. No campo terreno, Deus responderá a nossa oração, suprindo nossa necessidade de conformidade com a vontade dEle. Isso alegrará o nosso coração. Estaremos livres das preocupações por entregarmos ao Senhor nossas aflições. Gozaremos de paz em meio às dificuldades. Diz que ele fez oração, Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, não é resposta, é a paz de Deus, guardará a vossa mente e o vosso coração. No campo espiritual, Deus nos fará mais resistentes às tentações, teremos ânimo de usar os meios de crescimento espiritual, vamos ter disposição para adorar ao Senhor. O evangelismo e o socorro aos necessitados vão ter um lugar em nossa agenda. Enfim, seremos pessoas avivadas quando utilizarmos o meio de graça da oração com regularidade, verdade e fé, e usando a vontade divina revelada na palavra de Deus. Então vejam, quando o homem começa a se harmonizar com Deus, todos os meios que Deus estabeleceu para o seu crescimento, ele vai usar com muita alegria. Que possamos, irmãos, cultivar uma vida de oração que atenda a essas condições, experimentando assim os ricos benefícios que Deus tem para nós em todas as áreas da vida e nos tornando instrumento do seu avivamento no mundo ao nosso redor. Terceiro lugar, um homem convertido ao Senhor se fortalecerá para suportar os ataques dos inimigos. Veja aí no versículo 14, leamos. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. A segurança antiga era através de muros. Então, veja, quando ele volta para a terra, ele diz: olha, eu não vou ficar mais estar vulnerável à invasão. E ele então constrói esses grandes muros. Quando uma pessoa se converte, ele não só ora, ele não só tem resposta à oração de Deus, mas ele vai se prevenir contra o pecado. Depois de experimentarmos a dolorosa disciplina do Senhor, devido ao nosso pecado, ficaremos mais cuidadosos contra futuras tentações. A dor causada pelo pecado gera uma aversão a ele e há um maior desejo de evitar suas consequências. Necessitaremos nos afastar de tudo que nos torna vulneráveis às tentações por amor de Deus e ao nosso bem-estar. Eu vou tentar construir uma barreira contra a minha tentação. Eu caí, eu feri a Deus, eu me machuquei,
e eu já sei o que é isso, então eu vou me proteger construindo essa muralha. Não será um abandono sofrível, uma vez que já sabemos os efeitos colaterais da iniquidade. Imagine uma pessoa que fuma há muito tempo, de repente vai no médico, o médico diz: você está com uma suspeita de câncer, mas ainda não é um câncer, é mais uma suspeita. Se uma pessoa de fato entendeu o que o médico disse, ele, a partir daquele momento, vai jogar qualquer carteira, chama, né? O maço de cigarro fora. Porque ele sabe que o médico está dizendo o que vai acontecer com ele, da possibilidade. Assim é o pecado quando nós nos arrependemos. Nós não temos dificuldade de abandoná-lo, porque sabemos o dano espiritual e eterno que ele pode nos trazer. Iremos acrescentar à nossa vida uma vigilância contra potencialidades que nos levariam a pecar. São os muros. A vida de oração, de confissão, de mortificação, de fortalecimento do homem interior, fará parte de nossos exercícios diários contra a impureza. Jesus disse a Pedro: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Esse homem vai começar a vigiar e orar. Vai orar e vai vigiar para não cair em tentação. Portanto, se teu olho direito, diz o Senhor, faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a tua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu membro do que o corpo inteiro ir para o inferno. Que ensino é esse? É que eu vou viver como se não tivesse olho, não tivesse mão, não tivesse pé, para justamente não oferecer meu corpo ao pecado. Então é a muralha que a pessoa constrói. Para construirmos uma fortaleza contra o pecado, vamos precisar meditar regularmente na palavra de Deus. Por meio dela e pela ação do Espírito Santo, poderemos identificar as propostas indecentes ou tentações. Através da palavra do Senhor, iremos rebater essas tentações e ficaremos de pé e vamos glorificar a Deus. Porque Jesus, nas tentações, como é que ele venceu o diabo? Dizendo o quê? Está escrito. É assim quando a tentação chegar. Eu construí essa muralha pela meditação e vou dizer: está escrito que eu não posso fazer isso ou aquilo. Se queremos vencer o pecado, temos de examinar constantemente as Escrituras Sagradas. Sabemos, irmãos, que o diabo está à caça dos servos de Deus. Pedro fala isso, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Para não sermos iludidos como a nossa mãe Eva, tomemos toda a armadura de Deus e seu poder para resistirmos às tentações do diabo. Paulo diz: olha, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, tome toda a armadura de Deus para poder ficar firme quando o diabo se aproximar. Essa muralha eu preciso edificar, tomar a armadura de Deus, tomar o poder de Deus. Essa armadura representa os recursos espirituais que nos capacitam a resistir aos ataques do diabo. O conhecimento do Evangelho será de grande utilidade contra as acusações do capeta. Ao conhecermos a verdade de Deus e a obra redentora de Cristo, poderemos refutar as mentiras e os enganos do diabo. Nós podemos apagar as flechas inflamadas do maligno. Se a nossa vida manifesta o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, iremos calar a serpente. A serpente vai dizer: você é um pecador, mas você poderá dizer: olha, aqui está na minha vida a manifestação do Espírito Santo. Essas virtudes demonstram a transformação operada por Deus e contradizem as acusações do diabo, que ele sempre vai dizer que nós não somos de Deus, né? A confiança em Deus e suas promessas apagará as mentiras do diabo.
Se não nos revestirmos da armadura de Deus, seremos vestidos com o trapo do pecado que vem de Satanás. Pedro então diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Conhecer a doutrina cristã se faz necessário para não cairmos nas tentações dos falsos ensinos, dos falsos obreiros fraudulentos. Jesus falou que surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Muitos acham que continuam na igreja, mas ao abraçarem o falso ensino, se apartaram de Cristo. Às vezes o diabo não precisa mandar a gente lá para o mundo, não. Ele nos conserva dentro da igreja, crendo em bobagem, crendo em mentira, e nós estamos perdidos. Se não soubermos as doutrinas fundamentais do cristianismo, a salvação pela fé somente em Cristo, a Bíblia como regra infalível de fé e prática, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a salvação e condenação eterna, entre outros, seremos grampeados pelas mentiras de Satanás. Precisamos tomar cuidado, porque algumas igrejas do Apocalipse se desviaram abraçando doutrinas equivocadas. A ignorância, irmãos, das doutrinas essenciais do cristianismo expõe os crentes ao risco de serem enganados pelos falsos ensinos e se afastarem de Cristo. Foi o que estava acontecendo na igreja da Galácia. Paulo disse: me admiro que vocês estejam passando de Cristo, do evangelho de Cristo, para outro evangelho. E se vocês querem construir uma ponte para os céus, da graça vocês têm caído. O conhecimento dessas doutrinas serve como uma proteção vital, um muro contra as mentiras de Satanás e garante a nossa permanência na fé. Devemos, irmãos, também levantar vigilância contra as tentações do comportamento e dos sentimentos. Se a nossa aparência exterior funciona como uma espécie de cartão de apresentação para as pessoas, não podemos esquecer que o nosso coração também é importante. Não basta ser crente só de fachada, tem de ser crente de coração também. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus nos observa tanto por fora quanto por dentro. Se abrigarmos em nosso interior novelas mentais pecaminosas, estaremos impróprios para estarmos na presença do Senhor. Caso existam dentro de nós sentimentos de rancor, desprezo e ódio pelo próximo, nosso coração não está limpo e apropriado para a presença do Espírito Santo. Então, o que é necessário? Não só se preocupar com o exterior, mas também com o interior. Eu tenho de falar com Deus a sujeira que está dentro, porque o próximo não sabe o que está dentro do nosso coração. Mas duas pessoas sabem o que está no nosso coração: Deus e nós mesmos. Então, uma confissão sincera a Deus é a maneira de tirarmos os entulhos do nosso coração. Através da meditação na palavra de Deus, iremos construir uma barreira de pensamentos e sentimentos nobres em nosso coração, que não dará mais espaço a sentimentos e vontades que não agradam ao Senhor. Paulo fala disso em Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu preciso trabalhar com a pureza interior e a pureza exterior. Que possamos, portanto, reconhecer nossa total dependência de Deus, buscar sua face em oração, nos alimentar de sua palavra e viver em comunhão com outros irmãos na fé, confiando que Ele nos capacitará a trilhar o caminho da vitória sobre o pecado e as tentações. A força não reside em nós,
mas em a nossa união vital com Cristo através do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Quarto lugar, irmãos. Um homem convertido ao Senhor vai cultivar sua vida com Deus. Vamos ler aí os versículos 15, 17. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quando estávamos vivendo longe de Deus, adorávamos a nós mesmos ou deuses sugeridos pela sociedade. Veja que o texto diz que ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Mas cadê a casa do Senhor? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, quando eu estou servindo a outros deuses ou servindo a mim mesmo, eu estou pegando o que pertence a Deus e introduzindo outros deuses. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Mas agora, conscientes da nossa transgressão, lançaremos fora da nossa vida todo vestígio dos falsos deuses. Não mais seguiremos o nosso coração. Sim, Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Agora que nós somos convertidos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não dedicaremos nossos membros do corpo ao serviço dos deuses estranhos. Não buscaremos mamon por meio de jogos de azar e dar prioridade na vida dos tesouros terrenos. Eu chamo a atenção disso, porque as pessoas perguntam: é lícito jogar em loteria e coisa desse tipo? Meus irmãos, é uma ambição que está no coração humano ser rico, de uma maneira não estabelecida por Deus. É o mamon dominando. Às vezes a gente faz assim: se eu ganhar na loteria, eu vou construir uma igreja melhor para fazer um templo mais bonito, vou dar tantos milhões para a oferta. Meu irmão, Deus não precisa do dinheiro da loteria para te sustentar, nem sustentar a sua igreja. A sua igreja vai sobreviver sem essas coisas. Quando não é jogo de azar, porque pode ser até meio um bichinho, né? Sonhei com a cobra, sonhei com um jacaré, e vai lá e faz uma aposta. É adorar a mamon, o dinheiro. Mas também podemos adorar mamon na busca desenfreada pelo dinheiro, dedicando o corpo, a alma, o tempo na busca de uma melhor colocação, de melhores recursos. Não que em si isso seja errado, mas quando não prioriza a glória de Deus. Não iremos destruir toda a representação dos falsos deuses que está em nosso coração e em nossa casa. Não só aqui, mas às vezes tem uma coisa lá em casa que é do ídolo e nós precisamos destruir. Um irmãozinho disse assim para mim: pastor, eu estou com vontade de sair dessa vida de dependência. E eu disse a ele: rapaz, você tem que se afastar, mas lá em casa tem um pouquinho guardado. Enquanto aquele pouquinho estiver guardado, é o ídolo que está ali, ele dando a chance, ele tem de destruir aquilo ali. Essa atitude radical de abandonar a idolatria em todas as suas formas é um ato de lealdade exclusiva ao Deus verdadeiro. Não terás outros deuses diante de mim. É um reconhecimento de que somente Ele é digno de nossa adoração, nosso tempo, nossos recursos e nossa vida por completo. Amém. Acabando, teve um grande avivamento nos dias de Ezequias, o pai de Manassés. Ele restaurou o templo do Senhor e depois que o povo fez uma festança, diz assim: acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá
quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim, Manassés, até que tudo destruíram. Chega em casa, se tem cartão de loteria, rasgue. Tudo que você tem lá que representa o ídolo, rasgue e confia no Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele. E no mais, ele tudo fará. Não podemos pensar que basta destruir os falsos deuses. Ele o fez e devemos fazer. É necessário reerguermos o altar do Senhor que nós destruímos. Restaurou, 16, restaurou o altar do Senhor. No tempo de nossa iniquidade, dedicávamos nosso tempo a servir os falsos deuses, mas agora em nossa agenda Deus tem prioridade. No período de pecado, o tempo era dedicado a servir a ídolos. A restauração implica uma inversão de prioridades, colocando Deus no centro da agenda e dedicando a Ele um tempo significativo, não apenas às sobras. Porque Deus quer o quê? As primícias. Como somos regulares em nosso serviço ao patrão, mais ainda seremos regulares no serviço a Deus. A dedicação a Deus deve ser ainda mais consistente em reconhecimento ao perdão e as bênçãos recebidas em Cristo Jesus. As primícias de nossas ofertas a Deus passam a ser prioridade em nossa adoração ao Senhor. Isto simboliza oferecer o melhor e o primeiro e a melhor coisa a Deus, demonstrando gratidão e reconhecimento de sua primazia em todas as áreas da nossa vida. Cantar a Deus se torna um prazer da nossa alma. A vida cultica será uma realidade em nossa vida se realmente restauramos o altar do Senhor. Restaurou o altar do Senhor e diz ainda, no 16, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Não é só restaurar, é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Se de fato somos convertidos, teremos desejos e prazer de adorar a Deus. Esse desejo não é forçado, mas flui de uma experiência transformadora interior. Se passamos por essa experiência transformadora, ela se manifesta em cultuar a Deus de coração, sem representações físicas do Senhor e de acordo com a palavra de Deus. Mas a frieza na adoração particular ou pública ao Senhor revela que temos amantes, ídolos ou paixões mundanas, apesar de não deixarmos o lugar do culto. A presença física, irmãos, não garante um coração verdadeiro voltado para Deus. Ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. Estamos precisando fazer uma limpeza em nossa vida para que o Espírito Santo acenda dentro de nós, porque o Espírito Santo pode ser apagado dentro de nós. Essa metáfora do fogo representa a paixão, o zelo e a intensidade da presença e da atuação do Espírito Santo em nossa vida, reacendendo o desejo pela adoração genuína. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso implica um processo de arrependimento, de confissão, de abandono de tudo aquilo que impede o pleno relacionamento com Deus e apaga o fervor espiritual. Concluo, meus irmãos. Último ponto. Um homem convertido ao Senhor tem um testemunho a dar. Olha o que a suma da vida desse homem. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritas na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagem de escultura, antes que se humilhasse,
Eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Por meio da história do rei Manassés, aprendemos que não devemos subestimar o pecado. Mesmo vindo de uma família cristã, o pai dele era crente. E sendo um crente dedicado ao Senhor, se não ficarmos atentos, poderemos acabar caindo de forma surpreendente e até escandalosa. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus fala conosco, mesmo andando no pecado, para que nos voltemos para Ele. Deus falou com Manassés, mesmo naquele momento de muita idolatria, mas podemos endurecer o coração e não atender à voz divina, que nos fará cair debaixo da ira de Deus nessa vida. E caso não haja arrependimento, irmãos, iremos sofrer eternamente por causa de nossos pecados. Deus recebe todo arrependido. Ainda que tenhamos ofendido grandemente ao Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus ouve nossas orações quando elas procedem de um coração ou de coração, e se harmoniza com a sua vontade. Conhecendo a vontade revelada do Senhor e orando de maneira perseverante, certamente vamos experimentar a resposta divina ao nosso clamor. Deus deve ser adorado por nós. Ele tem sido generoso, nos dando a vida, respiração e tudo mais. Ele nos salvou da condenação eterna através de Jesus. Nos libertou dos poderes deste mundo, tem nos santificado e vai nos glorificar. Como não adorar este Deus de todo o coração? Que tipo de registro deixaremos ao nosso respeito? Seremos lembrados como pessoas que viveram na impureza e endureceram o coração para Deus? Ou de pessoas piedosas que serviram ao Senhor e glorificaram o teu santo nome? Hoje é o dia de nos convertermos de todo o nosso coração ao Senhor e procurarmos andar em novidade de vida. Que Deus continue nos abençoando. Amém.